Mitologia celta. Os celtas, segundo alguns estudiosos, foram um grupo de povos, enquanto outros acreditam que foram uma raça que se espalhou pela Europa e contribuiu para as constituições de vários outros países. O centro de sua localização era provavelmente a Alemanha, mas o chamado para a Europa continental se espalhou para a Hungria, Grécia e Ásia Menor. Eles nunca formaram um grupo homogêneo, mas sim tribos concorrentes, que nem mesmo adoravam os mesmos deuses, exceto por algumas entidades comuns. Os ilhéus estavam espalhados por toda a Grã-Bretanha e Irlanda. Ao se referir aos celtas, a literatura geralmente se refere a eles. Pertencentes à Idade do Ferro, formavam pequenos povoados comandados por chefes de batalhas. Não há documentos escritos dos celtas continentais, mas seus deuses ficaram conhecidos através dos romanos, que assimilaram muito dos seus deuses em divindades celtas. Os povos britânicos e irlandeses também deixaram um rico complexo mitológico, que se transformou em obras literárias na Idade Média. De acordo com as crenças associadas a eles, é costume dividir a mitologia celta em três grupos: Gwedish, irlandês e escocês, bretão, galês e córnico, e britânico no continente continental. Pouco se sabe sobre os deuses celtas, nem mesmo como eles foram realmente nomeados. Destes, os pesquisadores conhecem deusas que presidiram fenômenos naturais, como Taitil e Masha, Epona, uma deusa associada a cavalos, Goibniu, uma cervejeira, Tanril, o equivalente celta de uma entidade associada ao fogo, Cernunnos, Slogfag ou Corníferos. A versão latinizada é uma das mais antigas, mas sua história tem sido negligenciada. A mesma divindade também assume diferentes formas dependendo da região em que é venerada. Acredita-se geralmente que os celtas apenas adoravam seus deuses ao ar livre, mas escavações arqueológicas recentes provaram que eles tinham o hábito de construir templos e, após a invasão romana, edifícios sagrados com características célticos romanas. No início, porém, os celtas se limitaram a adorar seus deuses em altares construídos na floresta. Eles até elegeram certas árvores como os deuses. Os celtas eram notoriamente ligados a esses elementos naturais e até emprestaram esses nomes sagrados a uma figura da tribo celta e da mitologia irlandesa, Mac Cuilean, filho do Acebo. Só mais tarde, inspirados pelos romanos, começaram a construir templos, costume legado aos germânicos, que os sucederam nesta arte e os superaram. Dos estudos realizados, conclui-se hoje que raramente eram praticados os sacrifícios rituais habitualmente atribuídos a esses povos. Em suma, não se pode esquecer a importância dos druidas, uma classe hereditária de xamãs, sacerdotes ou magos com poderes curativos, comum em todas as antigas sociedades indo-europeias. Como tal, eles são amplamente qualificados para praticar magia, sacrifício e adivinhação. Muitos elementos da cultura celta e druida podem ser encontrados no livro As Brumas de Avalon, de Marion Zimmer Bradley. Deusas celtas. Nas culturas antigas temos vários deuses, alguns dos quais postamos nas últimas semanas. No post de hoje vamos conhecer mais sobre as deusas celtas e seus mitos mais populares. Gostaria de enfatizar que há um grande número de deuses presentes nesse panteão, por isso é impossível descrever cada um deles detalhadamente. Por isso, esta série de postagens é produzida em grupos. Infelizmente, algumas divindades não contam histórias ou falam a fundo sobre suas qualidades divinas, como é o caso da deusa Elaine. Agora vamos conhecer mais divindades femininas do panteão celta. Denan. A mãe antiga Denan é a deusa mãe celta da Irlanda e possivelmente do país de Gales, onde encontramos uma antiga deusa chamada Don, que raramente é mencionada na mitologia medieval. Curiosamente, a deusa Denan raramente é mencionada na tradição celta, pois ela é definida como a mãe dos deuses e humanos. Estudiosos e celtas afirmam que, por ser a divindade mais antiga, seu mito original não foi registrado pelos escribas dos monges islandeses do século XII, período em que alguns mitos gaélicos passaram da tradição oral para a forma escrita. O cristianismo, como religião oficial, tomou conta de quase toda a Europa e passou a governar a nova sociedade, e seria uma heresia registrar uma antiga deusa-mãe. Outros deuses antigos da mitologia celta, como Manannan, Dagda e Morrigan, são retratados em histórias não como deuses, mas como reis, rainhas ou figuras mágicas dos tempos antigos.
Deusa Brigitte. A chama da inspiração Brígide também é conhecida como Brigitte, Bride na Escócia ou Brigantia na Gália, uma região da antiga França. Ela foi talvez a deusa mais adorada pelos povos celtas e galos romanos no primeiro século depois de Cristo. Há evidências de forte sincretismo religioso na era galo-romana, entre Brigitte e Minerva, e mais tarde, com o cristianismo, entre Brigitte e Santa Brígida, na Irlanda. O condado de Kildare abriga a Catedral de Santa Brígida, onde a Ordem das Irmãs Brigidinas mantém acesa a chama sagrada. Brigitte é uma deusa profundamente associada à primavera e ao renascimento da terra. Na Escócia, ela é conhecida como Bride, a rainha da primavera, enquanto Beira, como é chamada Cailite, é a rainha do inverno. Ambas competem pelo amor do jovem deus do sol, a Angus. Em algumas versões do mito, são faces da mesma divindade, simbolizando luz e sombra, verão e inverno, dia e noite. Cada uma rege parte do ano. Bride, Brigitte, rege a primavera e o verão, ou de março a setembro no hemisfério norte. E Beira, Cailite, domina o outono e o inverno, de setembro a fevereiro. Brigitte é retratada como uma mulher bonita, a natureza em toda sua glória e graça, enquanto Cailite é vista como uma mulher muito velha, que às vezes é magra, mal-humorada e outras vezes calma e educada. Deusa Rhiannon. Deusa dos cavalos, pássaros, magia, instinto, fertilidade, submundo e morte. Suas maiores representações são o cavalo branco e as fadas, pois é considerada sua rainha. Como uma divindade associada a cavalos, Rhiannon foi facilmente associada à deusa Épona, na mitologia galesa. Segundo os mitos sobre essa deusa, ela era muito inteligente, uma estrategista rica e generosa. Ela usa seus poderes para o amor próprio e para os outros, focando o amor verdadeiro e na beleza. Ela está sempre acompanhada de 3 pássaros que são capazes de encantar os vivos e despertar os mortos. Podemos ver em sua mitologia sua forte ligação simbólica com o cavalo, assim como seu amor pelos mortais. Em sua história, ela é considerada filha de Rephaid, senhor do outro mundo, que a amaldiçoou estéril após descobrir que Rhiannon havia escolhido Pwyll, príncipe de Dyfed, como seu marido. Deusa Rosmerta. Deusa galesa da fertilidade, fogo, calor, riqueza e prosperidade. Por isso, costuma ser representada por uma cornucópia, um cesto cheio de flores e frutas. Disse que as lendas vêm como a consorte de Mercúrio, um mero símbolo de colheita e prosperidade nos negócios. Deusa Skafet. Popularmente conhecida como guerreira e mestra da batalha, ela é mencionada nas lendas e histórias irlandesas medievais. Ela era filha de um rei e vivia em uma fortaleza chamada Castelo das Sombras, na ilha de Skye, na Escócia. Dentro da fortaleza, ela treinou jovens guerreiros habilidosos e corajosos o suficiente para romper as defesas de sua fortaleza até encontrá-la. Pode-se dizer que ela tem requisitos muito rígidos para treinar, e conseguir chegar a essa posição é uma prova de coragem para quem quer treinar. Mar agitado, pedregulhos e tempestades são apenas alguns dos obstáculos naturais que dificultam o acesso ao forte. Entre os seus muitos discípulos, o mais atraente é Shonai, que também goza de grande reputação na mitologia celta por sua força. Por querer se casar com uma mulher, ele foi treinado por Skafet, que lhe deu uma lança chamada Gai Bolgi, quando conseguiu. Deusa Sulis. Deusa celta da cura, termas e águas curativas, é a água que Sulis usa para promover a cura e restaurar a saúde e o bem-estar dos seus seguidores. Não é de se estranhar, portanto, que o seu símbolo maior seja a água, assim como o sol, que simboliza a devoção. Sulis também foi invocada para solucionar pequenos furtos em banheiros. Alguns devotos pedem à deusa que prejudique a saúde dos ímpios até a morte. Uma das razões pelas quais o seu nome está associado à água termal vem do possível significado linguístico de Sulis. Olho e sol podem ter significados diferentes, e muitos se referem à fonte de água como olho. Quando a água vem diretamente da terra, sua temperatura é quente, por isso é associada às fontes termais. Aqueles que adotaram a deusa porque amavam suas fontes termais foram os romanos, uma vez que foi provado que a água tem propriedades mágicas devido às suas propriedades curativas e medicinais. Eles fizeram amizade com Sulis. Deusa Badbe.
Deusa da guerra e profetisa do antigo panteão irlandês, conhecida por estar presente nos campos de batalha com suas irmãs Morrigan e Masha, era um trio de guerreiras, filhas da deusa mãe Herminas. Disse que Hélio adotava Bedby em alguns mitos. Ela é considerada esposa de Neith, entre outras, sua filha. A confusão também pode ocorrer com a da deusa Morrigan, onde alguns acreditam que são gêmeos e que são a mesma pessoa, o que dificilmente é aceito hoje. Seu nome pode significar fúria, violência, e ela pode ser uma fada ou apenas uma deusa da guerra. No entanto, foi dito que estava na forma de um corvo. No meio das batalhas, pode inclinar para o lado favorecido, causando confusão entre os soldados. Na batalha de Meg-Tuired, os três teriam lançado feitiços, nuvens espessas e chuva de fogo, deixando o inimigo em desespero. Eles poderiam chover sangue e fogo por 3 dias e 3 noites. Deusa Cailleach, deusa do inverno, proteção dos animais, sabedoria e dos fins, também é uma das divindades mais antigas na cultura celta. Figura poderosa e importante, não desapareceu mesmo depois do surgimento de tantas outras divindades, o que mostra sua força. Seu nome pode significar bruxa, mulher velha ou aquela que usa um véu. Podemos notar que tudo é ligado à questão da sabedoria, que ela é conhecida por possuir. É dito que protege e vigia as vidas selvagens e pune os caçadores que tiraram a vida das fêmeas grávidas. Essa característica é bem similar à deusa grega Ártemis. Algumas histórias a descrevem como uma mulher idosa de pele negra azulada, tendo em seu rosto somente um olho que esbanja paixão. Seus dentes seriam vermelhos e o cabelo branco como a neve, capaz de cobrir o topo das montanhas. Na mão direita, segura uma varinha ou um martelo, onde transforma a grama em gelo durante o inverno. Deusa Masha, deusa irlandesa da soberania, conhecida como a rainha da vida e da morte, honrada no Shabat do Cordeiro. Ela é também considerada a guardiã da guerra e da paz, governando a astúcia, a força física, a sexualidade, a fertilidade e o domínio masculino. Disse que Masha conduz as almas para além do mundo, porque vive na terra dos mortos. Está relacionada com outros deuses como Rhiannon e Epona, pois também era considerada uma deusa da água e dos cavalos. De qualquer forma, algumas fontes dizem que existem vários personagens com seu nome na mitologia irlandesa. Deusa Modron, deusa celta semelhante a Deméter, algumas fontes a mostram como a mãe dos gêmeos Owen e Morwood, enquanto outras a mostram como a mãe de Mabon, deusa celta do sol da profecia. Também está associada ao trigono aos gêmeos acima mencionados. Disse que Modron é neta de Belanus e filha de Avalash, rei de Avalon. Está associada à terra, bruxaria e cura, protegendo nascentes sagradas, nascentes artesãos e artistas. Os símbolos mágicos associados a ela são crianças, flores e frutas. Alguns dizem que Modron e Morgana são o mesmo personagem, porque ambos podem mudar de rosto e voar. O mito mais popular em torno de Modron envolve o desaparecimento de seu filho, Mabon, 3 dias após seu nascimento. Mesmo que o rei de Avalon reunisse as hostes para procurar a criança, ninguém saberia por onde começar, porque o desaparecimento era muito misterioso. A deusa então pediu-lhes que encontrasse os 5 animais mais antigos. São eles melro, veado, coruja, águia e salmão. Cada animal fornece pistas que levam os guerreiros a resolver todo o quebra-cabeça. Diga-se que Mobon foi novamente levado para o ventre de sua mãe, simbolismo redirecionado a Mabon, que vive desafios para renovar sua força e sabedoria e assim renascer como campeão e criar promessas. Por enquanto é isso, pessoal. Obrigado por assistir. E não esqueça, curta, comente, compartilhe, ative as notificações e inscreva-se. Você sabe o quanto isso é importante para o nosso canal. Até mais com mais vídeos nessa temática.